Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Sou o professor Jonas, professor de filosofia. Vamos dar continuidade aqui aos vídeos de filosofia política da modernidade. Eu separei três iluministas que são fundamentais para entender esse período. E é um pouco complicado, não é muito simples não da gente separar esses pensamentos. Ainda mais aqui para não ficarmos com vários e vários vídeos, vou tentar usar três em um único vídeo, né? E aí eu trabalho a complexidade, por isso que eu fiz aqui algumas anotações para a gente seguir, para não nos perdermos no meio do caminho. São três pensadores. Bom, primeiro o Rousseau, nasceu em 1712 e morreu em 1778. O segundo, o John Locke, nasceu em 1632 e morreu em 1704. E o terceiro, o francês Montesquieu, que nasceu em 1689 e morreu em 1755. Lembrar que são pensadores que, por serem iluministas, né, porque eles acreditavam nessa razão, né, eram humanistas, acreditavam na humanidade. Vamos observar, à medida que nós comparamos aqui com o Hobbes, por exemplo, são pensadores extremamente importantes para o Enem de 2019, uma vez que agora, 14 de julho, comemora-se 230 anos da Revolução Francesa e as datas comemorativas são extremamente importantes nessas provas Enem e vestibulares, né? Também vamos fazer avaliações, provas sobre esses pensadores. Então vamos tentar diferenciar aqui. Eu vou tentar seguir uma ordem, né? Primeiramente, o Rousseau é um suíço, ao contrário do Hobbes, né? O Thomas Hobbes pensava que o homem é lobo do homem. O Rousseau dizia não, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. O homem estaria propenso racionalmente a viver em comunidade, em harmonia. No entanto, isso que nós chamamos de contrato social seria extremamente, a maneira como o Hobbes propõe, extremamente prejudicial. O Rousseau é alguém que acredita no bom selvagem, né? Alguém que por natureza seria bom. Então não podemos supor que alguém nasce mal, né? O Rousseau afirma isso. Né? Uma criança não nasce chorando porque não ganhou o tênis da Nike, né? Então ninguém nasce ganancioso. Isso o Rousseau diz que é estabelecido ao longo do tempo, né? Desse contrato social. A ganância surgiria, diz o Rousseau, com o estabelecimento da primeira cerca. Né? Então vamos supor que alguém pega um pedaço do mundo para si, né, 10 mil hectares, e diz: ninguém vai entrar aqui agora. Se alguém entrar, vai tomar chumbo nas costas. O Rousseau diz: isso é ganância. Né? Ninguém nasce com isso. Né? Isso é criado a partir do momento da vida em sociedade. Tanto, já não estou seguindo aqui a ordem, tanto que ele vai depois escrever uma obra chamada Emílio, ou sobre a educação, que ele vai tratar como que seria, né, o Emílio é um personagem, como que deveria ser a educação das crianças, né, longe da sociedade corrupta, né, e orientada por um mestre. E dali surge também a teoria da pedagogia negativa, né, que seria a educação do indivíduo, não dizendo para ele o que ele deveria fazer, mas dizendo o que ele não deveria fazer. Bom, na obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, ele desenvolve essa ideia de que o homem então não é um lobo, né, mas alguém inclinado para viver racionalmente em comunidade. Ele desenvolve também extremamente importante a ideia de vontade geral, que seria uma criação de uma espécie de corpo político que estaria acima das vontades individuais dos indivíduos, né? E esse corpo político teria essa função. A obra Contrato Social é extremamente importante também, que ele faz alguns aspectos desde históricos, né, como supondo como seria o estado da natureza. Foi escrito em 1762 e 62 e ele propõe um novo contrato. Desses pensadores aqui, eu diria o que mais influenciou a Revolução Francesa foi esse otimismo do Rousseau em relação à humanidade, ao afirmar que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Acho que esse aqui é o lema do Rousseau que nós não podemos esquecer. Defensor então da liberdade. Obviamente podemos encontrar facilmente isso na Revolução Francesa, Revolução Francesa 1789, em que se propõe liberdade, igualdade e fraternidade. O segundo pensador, John Locke, né, muito conhecido aqui pelo empirismo. O que é o empirismo? O empirismo vem da palavra grega empiria, que significa experiência. Para o John Locke, então, vou mudar um pouquinho de assunto, que não é tanto filosofia política, por mais que tenha influência, mas ele diz assim, a mente humana ao nascer é como se fosse uma folha em branco ou uma tábua rasa. Quer dizer, ao nascer nós não temos nada em nossa mente, nenhuma memória, absolutamente nada. Então tudo isso, qualquer experiência que nós temos, essas experiências vão marcando a nossa mente e vão nos formando como indivíduos. Então para o John Locke, sendo empirista, todo conhecimento surge da experiência.
e não da razão lá, como ou das ideias inatas, né, que nós já nascemos com ideias, como dizia o Platão, por exemplo, né? Enfim, também iluminista, ele foi um filósofo inglês, um dos principais filósofos do empirismo moderno. A favor da soberania popular, crítico do absolutismo e do autoritarismo, então daí já podemos observar também essa influência dele na Revolução Francesa. Defensor da divisão do Estado em três poderes, que depois será desenvolvido lá por... Nós vamos falar mais lá quando formos falar do Montesquieu. Liberal, né, então em relação ao liberalismo, propõe ideias que distinguem o poder público ou o público do privado, né, aquilo que pertence a todos, aquilo que pertence ao indivíduo, então ele é defensor da propriedade privada, nesse caso. Poder político não deveriam ser determinados, ou não deveria ser determinado por nascença, então não é o fato de ter nascido filho de alguém, né, ou então uma espécie de aristocracia, e desenvolveu teorias liberais, livre iniciativa econômica, um Estado não intervencionista. Então, a partir das ideias do John Locke, o Estado não deveria intervir na economia, e também defensor, como já foi falado, da livre iniciativa econômica. Certo? E por fim aqui, não perdendo a linha de raciocínio, um francês extremamente importante, o Montesquieu, que nasceu em 1689 e morreu em 1755. Principal contribuição à teoria da separação dos três poderes, como eu anunciei antes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Principal obra dele, O Espírito das Leis. E aqui numerei quais são as principais defesas aqui nas teorias do Montesquieu. Primeiro, separação dos poderes. Segundo, um governo constitucional. Terceiro, preservação das liberdades civis. E quarto, o fim da escravidão. Né? Fantástico essas ideias do Montesquieu, extremamente importante esse francês para o estabelecimento, inclusive, da Revolução Francesa. E aqui, quando nós falamos de separação dos três poderes, seria a separação entre o legislativo, o executivo e o judiciário. E qual seria a função disso, né? E fiz uma anotação aqui que achei extremamente importante, é o seguinte: um poder restringindo outros poderes de infringir a liberdade dos indivíduos. Então, o executivo não poderia, nesse caso, intervir nas liberdades individuais, porque teria interferência, nesse caso, do judiciário. E o que mais interessante, eu diria, quem cria as leis, o legislativo, não é o mesmo que julga as leis e nem o mesmo que executa as leis. Então, lembrar muito bem, a independência aqui dos três poderes, que na maioria dos estados hoje no mundo, aquele estado que nós podemos dizer que seja um estado democrático de direito, precisa ter previsto, sim, essa independência dos três poderes. Ou seja, o legislativo cria as leis, o judiciário julga as leis, o executivo executa. A independência e a autonomia dos três poderes, e eles não devem interferir no outro. Volta e meia está assistindo TV e aí tu observa esses debates, né? Um presidente, por exemplo, falando que não vai intervir no judiciário, ou então que não vai intervir no legislativo, né? Enfim, mas eu sou crítico um pouco disso no Brasil, porque aparentemente é uma confusão muito grande, né? O presidente interfere no judiciário, no legislativo, o legislativo executa as leis, e o judiciário cria as leis, então é uma bagunça assim, difícil de se entender no Brasil. Mas também espero que tenha falado as principais ideias, né? Vão cair avaliações, provas, seguir um pouquinho essa linha de raciocínio também, que vai dar certo, tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima.